Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do nosso canal que agora ganhou um novo nome, né? Fiz uma alteração no nome, né? E o nome agora é mais fácil de encontrar, né? Filosofia Online é o nome dele e vocês conseguem encontrar mais rápido, né? Esse é o nome que vai ficar. E estamos entrando agora aí no início, né, da penúltima obra, que é a obra de Ailton Krenak, né, antecede a última delas, que vai ser o David Wallace Pensa na Lagosta. O Ailton Krenak com ideias de para adiar o fim do mundo. Né? Para as pessoas que estão nos conhecendo agora, né, eu os convido a se inscrever em nosso canal. Vocês podem dar seu like, fazer seus comentários, vocês podem também fazer suas perguntas, né? E tem acesso aos vídeos que são postados imediatamente, né? Do contrário, né? Pessoas que apenas assistem, né? Sem se inscrever também tem bastante, né? Sempre nas terças e sexta-feiras que são disponibilizados para o público e fica público para sempre, assim daí. Mas todos podem pegar aqui embaixo os textos, são 5, né? Então é um para cada. Tem mais aulas porque são capítulos, né? Então todos os capítulos é uma aula para cada um, por isso que são maior que o outro. No único que não tem é o David Wallace, mas fica muito grande fazer uma aula só de um texto sem capítulos. Então a ideia é dividir em partes para ficar mais ou menos iguais, né? Já que não tem capítulos, dá para fazer isso fácil. Até os parágrafos aqui são os parágrafos mesmo, né? Do texto certinho, né? Um por um, sem faltar nada, ou seja, a aula mais completa possível que vocês podem ter, né? Para ajudar vocês a aprovação na vaga do FPR. Imediatamente no que eu terminar eu estou criando aqui então David Wallace depois, eu já vou estar produzindo, né, todo o conteúdo, né, para o Enem, né? Gradativamente eu vou inserindo, começando por coisas mais gerais, depois especificando por cada corrente de pensamento filosófico e por filósofos, né, que tem muita possibilidade, muito importante, são eles na história, de cair em provas do Enem mesmo, né? Aí já seria abrindo para os outros estados do Brasil, desde dos estados da região do sul até os do norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, então. Então vamos lá, amigos. Eu sou o professor Johnny Tokarski. Estamos dando início, então, agora a nossa aula aí, vídeo aula do Ailton Krenak, que está aqui. O Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, filósofo contemporâneo do século XX, que foi marcada por uma destruição desenfreada da natureza sem precedentes dessa forma na história conhecida. O texto do qual vocês têm acesso e podem pegar aqui embaixo no link é esse aqui, ó, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né, da Companhia das Letras de 2019. O Ailton Krenak, que é esse pensador, esse filósofo indígena brasileiro, nascido em 1953, atualmente com 70 anos de idade. E justamente essa ideia muito forte aí do Krenak do homem como sendo o mais próximo possível do que ele é e de sua cultura respeitada. No caso, um bom exemplo aqui no Brasil é o indígena aqui, né? Onde ele está dentro da água dessa maneira, né? Parece tão natural, parece tão próximo da vida, exatamente essa ideia da obra do Ailton Krenak, com ideias para adiar o fim do mundo, né? Nessa sequência de videoaulas para o processo seletivo, né, o vestibular da UFPR, a Universidade Federal do Paraná, do ano de 2024 para 2025, nesta aula, que o nome do capítulo é o nome do livro, né? Então, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo mesmo, né? Então, que é o primeiro capítulo do texto original, para não confundir, né? Esse já é o primeiro capítulo, né? As outras aulas, a segunda e a terceira, são 3 aulas do Ailton Krenak, 3 capítulos, 3 aulas. São os nomes daí com nomes mesmo que é colocado no texto, que você pode pegar aqui exatamente igual para você baixar para você em qualquer equipamento que você use, computador, celular, tablet, né? É o link azul do Google Drive, é só entrar, tá público, é seu, é de presente, pode fazer o que você quiser com ele, pode passar para as pessoas que você gosta, que você quer ajudar e tal.
Então vamos lá, amigos, né? O texto começa com a primeira vez que eu desembarquei no aeroporto de Lisboa, lá em Portugal. Na capital, tive uma sensação estranha. Por mais de 50 anos, evitei atravessar o oceano por razões afetivas e históricas. Eu achava que não tinha muita coisa para conversar com os portugueses. Não que isso fosse uma grande questão, mas era algo que eu evitava. E quando se completaram 500 anos da travessia de Cabral e companhia, recusei um convite para vir a Portugal. Ele estava lá, né, quando aconteceu isso, escrevendo essa obra. Eu disse, essa é uma típica festa portuguesa. Vocês vão celebrar a invasão do meu canto do mundo? Não, eu não vou não. Né? Porém, não transformei isso numa rixa e pensei, vamos ver o que acontece no futuro. Né? Aqui está Pedro Álvares Cabral, né? Este navegador português, nascido no ano de 1467 ou 68, vivendo até 1520, né? Vivendo de 51 a 53 anos de idade. Né? Uma das obras mais famosas que retrata o descobrimento ou o achamento do Brasil, porque supõe-se que talvez já sabiam que ela estava aqui, é essa, né? Onde ele está ali apontando o dedo para o horizonte, ali apontando para a terra, que está lá para frente do barco. Né? Então, 2017, com um ano em que Lisboa foi a capital ibero-americana de cultura, ocorreu um ciclo de eventos muito interessante com a performance de teatro, mostra de cinema e palestras. De novo, fui convidado a participar. Dessa vez, nosso amigo Eduardo Viveiro de Castro faria uma conferência no Teatro Maria Matos chamada Os Involuntários da Pátria. Então eu pensei, esse assunto aí me interessa, vou ver também. No dia seguinte, ao da fala do Eduardo, eu tive a oportunidade de encontrar muita gente que se interessou pela estreia do documentário Ayrton Krenak, O Sonho da Pedra, dirigido pelo Mark Wahlberg. O filme é uma boa introdução ao tema que eu quero tratar, como é que ao longo dos últimos 2.000 ou 3.000 anos nós construímos a ideia de humanidade. Será que ela não está na base de muitas das escolhas erradas que fizemos justificando o uso da violência? Né? E esse é o filme do Ayrton Krenak, O Sonho da Pedra. Né? Vocês encontram eles, né, nos streamings, talvez no YouTube também, né, para vocês assistirem as coisas que são permitidas pela lei. Né, eu colocar aqui, eu estarei disponibilizando no canal para vocês. Né? Eu só não coloco as coisas que não são permitidas. Então, a ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentado na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo essa humanidade para a luz incrível. Este chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, uma certa variedade ou concepção da verdade, que guiou muitas das escolhas feitas em diferentes períodos da história. E aí a gente vê essa concepção de verdade sendo aceita universalmente, orientando a história nesse momento aqui da colonização, da chegada dos europeus, né? Dando de cara com o povo que já vivia aqui, os nativos aqui do Brasil, então, né, com essas caravelas portuguesas aí chegando na costa brasileira. Agora, no começo do século XXI, algumas colaborações entre pensadores com visões distintas originadas em diversas culturas possibilitam uma crítica dessa ideia. Somos mesmo uma humanidade? E a gente vê, por exemplo, o povo que tem a sua cultura, que era o verdadeiro povo que habitava este lugar, era um direito que não podia ser já deles, e eles estão lá na capital de um governo que não é bem o governo deles. Né? Isso foi imposto, isso só foi destruindo eles, pedindo seus direitos, às vezes até portando na mão a Constituição que garante os direitos, mas elas não são cumpridas, portanto é crime. É crime dizer que o índio ele vai querer as coisas da tecnologia e da vida moderna porque o que ele quer é ser índio. E se um deles quiser, ele sai e vai. Mas não é o que eles querem. Isso é o fim de uma tribo, é o fim de uma cultura, de um dialeto. Essas pessoas são a resistência. Pensemos nas nossas instituições mais bem consolidadas, como universidades, organismos multilaterais,
que surgiram no século XX, o Banco Mundial, a Organização de Estados Americanos, a OEA, a Organização das Nações Unidas, a ONU, a Organizações das Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura, a Unesco, quando a gente quis criar uma reserva da biosfera em uma região do Brasil, foi preciso justificar para a Unesco por que era importante que o planeta não fosse devorado pela mineração. Para essa instituição, a Unesco, é como se bastasse manter apenas alguns lugares como amostra grátis da Terra. Né? Isso é revoltante, é deplorável. Se sobrevivermos, vamos brigar pelos pedaços de planeta que a gente não comeu. E os nossos netos ou tataranetos, ou netos dos nossos tataranetos, vão poder passear para ver como era a Terra no passado. Essas agências e instituições foram configuradas e mantidas como estruturas dessa humanidade. E nós legitimamos sua perpetuação, aceitamos suas decisões, que muitas vezes são ruins e nos causam perdas porque estão a serviço da humanidade que pensamos ser. Na Unesco, que acaba fazendo isso, né? É para ajudar, ajuda em muitas coisas, mas acaba sendo essa coisa que parece limitar bastante, né? Não que ela deva deixar de existir, mas poderia evoluir. A justificativa é que a Terra deve ser preservada. Sem isso, nem a vida haverá na Terra e não tem nem o que proteger daí. As andanças que fiz por diferentes culturas e lugares do mundo me permitiram avaliar as garantias dadas ao interpretar esse clube da humanidade. E fiquei pensando, por que insistimos tanto e durante tanto tempo em participar desse clube que na maioria das vezes só limita a nossa capacidade de invenção, criação, existência e liberdade? Será que não estamos sempre atualizando aquela nossa velha disposição para a servidão voluntária? Quando a gente vai entender que estados nacionais já se desmancharam, isso acabou. Elas já estão no começo do fim, as pátrias não existirão mais. Isso é uma coisa que está condenada ao fracasso, que a velha ideia dessas agências já está falida na origem. Em vez disso, seguimos arrumando um jeito de projetar outras iguais a elas, mas que também poderiam manter a nossa coesão como humanidade criada artificialmente, e isso socada a goela abaixo. E a gente vê a resistência aqui, como a Sônia Guajajara, que ela está como ministra dos povos indígenas, né, com a bandeira do Brasil, do povo, que nós somos uma mistura, sim, das colônias portuguesas, com os indígenas nativos, com os negros, trazido como escravizados, essa maldade difícil de falar que foi feito com eles, né, por um motivo besta, que é o racismo, né, pior cagada que tem, aonde a gente vê aqui o que nós chamamos de Brasil, né, o nosso país, o que temos, mas manchado de sangue. Manchado de sangue na sua história e manchado de sangue agora. Né? E isso com essas diferenças de classes que exploram as classes inferiores, que vão explorar até as últimas camadas da sociedade lá embaixo. Né? E causa todas essas atrocidades e coisas incomensuráveis de ruim que acontece com a nossa espécie, a espécie humana na Terra. Como justificar que somos humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser, de existir? A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e periferias, para virar mão de obras em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas dos seus coletivos, dos seus lugares de origem e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com a sua memória ancestral, como as referências que dão sustentação a uma identidade vão ficar loucas nesse mundo maluco que compartilhamos? E aí acontece isso. A gente vê os indígenas vivendo, por exemplo, em favelas. Isso não é um caso esporádico. E também não só os indígenas, mas muitas culturas colocadas, tratadas como sub-humanidade, vivendo em piores condições e nada daquilo que um dia foram. E ainda tentando, de alguma forma, manter um pouquinho de sua cultura. Talvez no que seus hábitos, gostos e até na sua aparência. Mas muito do que está aqui já não é mais o que um dia foi. Os seus ancestrais.
Ideias para adiar o fim do mundo, esse título é uma provocação. Eu estava no quintal da casa quando me trouxeram o telefone dizendo: estão te chamando lá na Universidade de Brasília para você participar de um encontro sobre o desenvolvimento sustentável. A UNB tem um Centro de Desenvolvimento Sustentável como programa de mestrado e eu fiquei muito feliz com o convite e eu aceitei, então me disseram: você precisa dar um título para sua palestra. Eu estava tão envolvido com as minhas atividades no quintal que respondi: ideias para adiar o fim do mundo. E a pessoa levou a sério e colocou isso no programa. Depois de uns 3 meses me ligaram: é amanhã. Você está com sua passagem de avião para Brasília. Amanhã? Amanhã você vai fazer aquela palestra sobre as ideias para adiar o fim do mundo. E aqui ele dando a palestra no dia seguinte. Ele está contando como nasceu essa obra, esse livro, e esse capítulo que tem o mesmo título do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. No dia seguinte estava chovendo e eu pensei que ótimo, não vai aparecer ninguém. Mas para minha surpresa o auditório estava lotado. Perguntei: mas todo esse pessoal aí está no mestrado? Meus amigos disseram que nada. Alunos do campo todo estão aqui para saber essa história de adiar o fim do mundo. E eu respondi: eu também. Estar com aquela turma me fez refletir sobre o mito da sustentabilidade, inventado pelas corporações para justificar o assalto que fazem a nossa ideia da natureza. Fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto seu lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte da Terra. Nós somos um só. E passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra é a humanidade. E cada um de nós é um indivíduo que se sobrepõe a tudo. Isso é a maior expressão do egoísmo e da total falta de humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Até numa máquina, no celular é natureza, porque as regras da física estão operando ali. Physis é natureza. Tudo que eu consigo pensar é natureza. Até os pensamentos são natureza. A gente pode pensar a natureza como essa bela imagem aqui, mas ela está em tudo ao nosso redor e nada foge a ela. Como o envelhecimento, por exemplo, de uma pedra ou de uma peça de petróleo endurecido, né, refinado, plástico, por exemplo. Li uma história de um pesquisador europeu no começo do século XX que estava nos Estados Unidos e chegou no território dos Hopi. É uma tribo indígena uma cultura muito interessante, muito especial, vale muito a pena dedicar algum tempo de sua vida para estudar um pouco da cultura dos índios Hopi. Ele tinha pedido que alguém daquela aldeia facilitasse o encontro dele com uma anciã que ele queria entrevistar. Quando ele foi encontrar ela, estava parada perto de uma rocha. O pesquisador ficou esperando, até que falou: ela não vai conversar comigo, não? Aí, até o que o seu facilitador, né, respondeu: ela está conversando com a irmã dela. Mas é uma pedra. E o camarada disse: qual é o problema? Essa é uma expressão cultural dos Hopi, como eles representavam algumas coisas do mundo, suas atividades. A gente vê que é um alto nível intelectual e de cultura, de personalidade, antropologicamente falando. Essa é uma fotografia dos Hopi. É lógico que eles estão em número muito pequeno, perto que um dia, né, foram. E aqui está uma pessoa aqui, um indígena vestido de Hopi, né, como era representado em seu passado, que eu olho para essa imagem e eu vejo o homem em sua plenitude. Para mim, mesmo não voando, ele está voando, né, porque o coração dele parece estar, e é isso que eu sinto. Né, eu prefiro sentir isso, ele não estar, do que ele estar e eu não sentir. Se eu pudesse dizer, é por isso que eu usei isso. E realmente ele parece isso, e para mim é o que essa imagem me diz. Né? Isso é a linguagem também, é uma forma do que nós entendemos o mundo à nossa volta. Tem uma montanha rochosa na região onde é o Rio Doce,
e que foi atingido pela lama da mineração. A aldeia Krenak fica na margem esquerda desse rio. Na direita tem uma serra. Aprendi que aquela serra tem nome, que é Taco Crack, e personalidade. De manhã cedo, de lá do território da aldeia, as pessoas olham para ela e sabem se o dia vai ser bom ou se é melhor ficar quieto. Quando ela está com uma cara do tipo não estou para conversa hoje, as pessoas já ficam atentas. Quando ela amanhece esplêndida, bonita, com nuvens claras sobrevoando sua cabeça, todo enfeitado, o pessoal fala: pode fazer festa, dançar, pescar, pode fazer o que quiser. E esse, então, é o Rio Doce e a Serra Tacucraque ali, nas montanhas. Assim como aquela senhora Rupi que conversava com a pedra sua irmã, tem um monte de gente que fala com montanhas. No Equador, na Colômbia, em algumas dessas regiões dos Andes, você encontra lugares onde as montanhas formam casais. Tem mãe, pai e filho. Tem uma família de montanhas que troca afeto, faz trocas. E as pessoas que vivem nesses vales fazem festas para essas montanhas, dão comida, dão presentes, ganham presentes das montanhas. Por que essas narrativas não nos entusiasmam? Por que elas vão sendo esquecidas e apagadas em favor de uma narrativa globalizante, superficial, que quer contar a mesma história pra gente? E a gente vê isso, que essas montanhas dos Andes, como se fosse um casal ali. Exatamente. Até que a gente vê um companheiro habitante aqui, nosso companheiro de viagem. Eu acho que é uma lhama esse bichinho. Eu adorei. Né? Adoraria ter isso. Né? Como meu companheiro, ser como amigo dele. Né? Mas deixar ele livre, ser amigo mesmo. Né? A natureza deve ser livre. Né? Não devemos subjugá-la. Um homem que medir força com ela, ele não vai conseguir não. E o povo que vive lá, que temos uma foto do povo que diz justamente isso das montanhas, que conversa com elas e tal, né? Que é os nativos ali da Colômbia. Os Masi, no Quênia, eles tiveram conflito com a administração colonial porque os ingleses queriam que a montanha deles virasse um parque e eles se revoltaram contra a ideia banal comum em que muitos lugares do mundo de que transformaram um sítio sagrado num parque. E eu acho que começa como parque e termina como parking, estacionamento mesmo. Por que tem que estacionar esse tanto de carro que fazem por aí afora? Esses são os Masi, aqui, no Quênia. É um abuso do que chamam de razão, enquanto a humanidade está distanciando do seu lugar. Um monte de corporações espertalhonas vão tomando conta de tudo. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos pelas mesmas corporações que devoram florestas, montanhas e rios, e sobrará apenas viveiros para vivermos, e provavelmente haverá uma seleção de quem pode entrar e de quem vai ficar lá para fora. Eles inventam kits super interessantes para nos manter nesse lugar alienados de tudo e, se possível, tomando muito remédio, porque afinal é preciso fazer alguma coisa com o que sobra do lixo que produzem, e eles vão fazendo remédio e um monte de parafernálias para nos entreter. E a gente vê nessa situação aqui, por exemplo, né, onde você vê já uma criança vítima de algo que serve muito mais para te espionar, para te controlar, né, para moldar sua mente. Não é tão diferente dos equipamentos outros que a gente usa, como os aparelhos celulares, que são talvez o símbolo magno dessa era agora, do controle mental dessa cultura, né? E praticamente não conseguimos viver no mundo sem eles, pelo menos não no mundo que chamamos de mundo civilizado. Essa imagem, ela vem de um gênio de uma das maiores bandas da história, né, que era ex-integrante e foi por muitas vezes o líder dela, né, que é o Pink Floyd, né, que é o Roger Waters, com essa obra chamada Mused to Death, né, diversão até a morte. Para que não fiquem pensando que estou inventando mais o mito do monstro corporativo, ele tem nome, endereço e até uma conta bancária. E que conta! São os donos da grana do planeta e ganham mais a cada minuto espalhando shoppings pelo mundo. Espalham quase que o mesmo modelo de progresso que somos incentivados a entender como bem-estar no mundo todo. Os grandes centros, as grandes metrópoles do mundo,
são uma reprodução uns dos outros. Se for para Tóquio, Berlim, Nova York, Lisboa, São Paulo, verá o mesmo entusiasmo em fazer torres incríveis, elevadores, espiroquetas, veículos espaciais, né? E parece que você está numa viagem com o Flash Gordon, né, que viajava sempre de lugar a lugar, era sempre cidades, né? Era um personagem, um herói antigo, tinha episódios na TV de uma série bem antiga aos padrões atuais, né? Mas que é esse daqui. Inclusive até a música do filme deles é do Queen, né? Da banda Queen, da grande banda Queen e tal. É, enquanto isso, a humanidade vai sendo descolada de uma maneira tão absoluta desse organismo que é a Terra. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa Terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. São caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes, a subhumanidade. Porque tem uma humanidade, vamos dizer, bacana, e tem a camada mais bruta, rústica, orgânica, uma subhumanidade, uma gente que fica agarrada na terra. Parece que eles querem comer terra, mamar na terra, dormir deitados sobre a terra, envoltos na terra. A organicidade dessa gente é uma coisa que incomoda tanto as corporações, o que as corporações têm criado, cada vez mais mecanismos para separar esses filhotes da terra de sua mãe. Vamos separar esse negócio aí, gente, terra, essa bagunça. É melhor colocar um trator ou um extrator na terra. Gente, não. Gente é uma confusão. E principalmente gente não está treinada para dominar esse recurso natural que é a terra. Recurso natural para quem? Desenvolvimento sustentável para quê? O que é preciso sustentar? A ideia de nós, os humanos, nos escolarmos da Terra vivendo numa abstração civilizatória absurda. Ela suprime a diversidade e nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Oferece o mesmo cardápio, ao mesmo figurino e, se possível, a mesma língua para todo o mundo. Para um desenvolvimento sustentável que visa cada vez aumentar o lucro e, se for preciso, vai sim ir até o fim, ou deixar o mínimo possível para que possa brotar depois só com o intuito de fazer isso, ganhar os recursos em cima. Para a Unesco, 2019 é o Ano Internacional das Línguas Indígenas. Todos nós sabemos que cada ano, ou a cada semestre, uma dessas línguas maternas, um desses idiomas originais de pequenos grupos que estão na periferia da humanidade, é deletada. Sobram algumas, de preferência aquelas que interessam às corporações para administrar a coisa toda, o desenvolvimento sustentável. 2019, o Ano Internacional das Línguas Indígenas aqui. O que é feito dos nossos rios, nossas florestas e nossas paisagens? Nós ficamos tão perturbados com os arranjos regional que vivemos que ficamos tão fora do sério com a falta de perspectiva política que não conseguimos nos erguer e respirar, ver o que importa mesmo para as pessoas, os coletivos e as comunidades nas suas ecologias. Para citar o Boaventura de Santos dos Santos, a ecologia dos saberes deveria também integrar nossa experiência cotidiana, inspirar nossas escolhas sobre o lugar em que queremos viver nossa experiência como comunidade. Precisamos ser críticos a essa ideia plasmada de humanidade homogênea na qual há muito tempo o consumo tomou o lugar daquilo que antes era a cidadania. José Mujica disse que transformamos as pessoas em consumidores e não em cidadãos. E nossas crianças, desde a mais tenra idade, são ensinadas a serem clientes. Mas tem gente mais adulada do que um consumidor? São os adulados até o ponto que ficarem imbecis e babando. Então, para que ser cidadão? Para que ter uma cidadania, alteridade, estar no mundo de uma maneira crítica e consciente, se você pode ser um consumidor? Essa ideia dispensa experiências de viver numa terra cheia de sentido, uma plataforma para diferentes cosmovisões do mundo, como a visão, por exemplo, indígena que vemos aqui, né, dos Incas, Pachamama,
né? Ela é a deusa mãe, ela é a terra, respectivo a Gaia na mitologia grega. Sempre é representada muitas vezes essa mãe terra, a mãe natureza, como uma mãe. Esse é o caso de Pachamama. Davi Copenaua ficou 20 anos conversando com o antropólogo francês Bruce Albert para produzir uma obra fantástica chamada A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. O livro tem a potência de mostrar para a gente que está nessa espécie de fim dos mundos, como é possível que um conjunto de culturas e de povos ainda não seja capaz de habitar uma cosmovisão, habitar um lugar nesse planeta que compartilhamos de uma maneira tão especial em que tudo ganha um sentido. As pessoas podem viver com o espírito da floresta, viver com a floresta, estar na floresta. Eu não estou falando do filme Avatar, mas da vida de 20 e tantas mil pessoas, e conheço algumas delas, que habitam o território Yanomami na fronteira do Brasil com a Venezuela. Esse território está sendo assolado pelo garimpo, ameaçado pela mineração, pelas mesmas corporações perversas que já mencionei, e que não toleram esse tipo de cosmos, o tipo de capacidade imaginativa e de existência que um povo originário como os Yanomami é capaz de produzir. E aqui temos a obra Queda no Céu, de Davi Copenaua e Bruce Albert, Palavras de um Xamã Yanomami. E citando o Avatar, no caso, a referência se dá ao fato de que o Avatar representam esses seres, os Na'vi, que habitam Pandora, que é uma lua de um planeta, e eles moram lá de uma forma simbiótica com a natureza. Eles são índios, eles são indígenas, eles são nativos vivendo da forma como, segundo a visão de Ailton Krenak, e também vista aqui pelo cineasta James Cameron, como sendo como o homem deveria sempre ter sido. Tanto que os vilões são os humanos capitalistas, que vão até lá para explodir quando eles descobrem que o motivo era a árvore gigante que ficava no local que eles moravam. Embaixo dela tinha um minério, eles queriam é a mesma coisa. Era um minério que eles queriam, que valia muito dinheiro, valia muito a pena fazer essa viagem aí interplanetária. E é o que acontece lá. E eles descobrem com o tempo uma outra forma de vida que parece que só eles podiam ver. E um dessas pessoas, o Avatar, usando um corpo deles, um humano, ele descobre Eiwa, que era uma união de toda a natureza. E eles conseguiam se unir, assim, literalmente, através do cabelo deles, era um órgão que eles uniam com a natureza, como ela está fazendo aqui, e eles conseguiam sentir essa árvore sagrada que está aqui. Essa é uma delas, e Eiwa é o espírito da terra, o que muitos chamariam de Deus. Era a natureza, a mãe natureza era Gaia, e a gente vê isso também na forma da árvore. Aqui, essa é a árvore que eles explodiram. Ela era imensa, tipo, muito grande, assim. Eu não sei o tamanho dela. Tipo, sei lá, uns 200, uns 300 metros de altura, talvez muito mais. Ela é imensa, assim, e eles destroem ela. E, tipo, é a casa delas, é a mãe delas, a árvore sagrada. E eles tinham isso com toda a natureza, com pequenos bichos, com todas as plantas, eles tinham essa simbiose. Quando eles estão numa montaria, como tipo de um cavalo de lá, eles fazem essa conexão, como se eles pensassem como um só. É muito diferente você andar com seu amigo cavalo e diferente de escravizá-lo. É muito diferente isso. Você vê o tratamento. O próprio cavalo gosta de você, se você, mesmo andando, né, em cima dele, ele te trata como amigo também. Se você se vê como igual a ele. Nosso tempo é especialista em criar ausências, no sentido de viver em sociedade do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar e de cantar. Está cheio de pequenas constelações de gente, espalhadas pelo mundo que dança, canta e faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a entregar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer gente desistir dos nossos próprios sonhos.
E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaríamos adiando o fim contando mais uma história. Mas para isso precisamos sobreviver e estar aqui para podermos contar essa história e não para vivermos como zumbis nas ruas. Porque essas pessoas não estão agindo pelo pensamento, não estão agindo pelo coração, eles estão agindo só por necessidade, por ambição e pela prisão que os envolve, né, como uma microfísica do poder de Michel Foucault, né, envolve eles e faz com que eles vivem isso como turbas de pessoas que não agem pelos sonhos, mas agem porque tem que fazer, porque tem que fazer, porque tem que ser assim, porque você tem que pagar a conta, e não tem vida. Essas pessoas são infelizes e são pessoas exploradas e elas estão destinadas a cada minuto que passa a perder e nunca mais recuperar. Digamos que alguém aqui invista toda a sua vida em busca dos seus bilhões. Então eu convido você com 89 anos de idade agora, já no seu leito de morte, a comprar um segundo com todo o seu dinheiro. É importante viver a experiência da nossa própria circulação pelo mundo, não como uma metáfora, mas como uma fricção, poder contar uns com os outros, poder ter um encontro como este aqui em Portugal e ter uma audiência tão essencial como você, como vocês, é um presente para mim. Vocês podem ter a certeza de que isso me dá o maior gás para esticar um pouco mais o início do fim do mundo que se me apresenta. E os provoco a pensar na possibilidade de fazer o mesmo exercício, é uma espécie de Tai Chi Chuan. Quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, é só empurrá-lo para respirar. Tai Chi Chuan. Como os povos originários do Brasil lidaram com a colonização, que queria acabar com o seu mundo, quais estratégias esses povos utilizaram para cruzar esse pesadelo e chegar no século XXI, ainda esperneando, reivindicando e desafinando o coro dos contentes? Vi as diferentes manobras que os nossos antepassados fizeram e me alimentei delas, da criatividade e da poesia que inspirou a resistência desses povos. A civilização chamava aquela gente de bárbaros e imprimiu uma guerra sem fim contra eles, com o objetivo de transformá-los em civilizados que poderiam integrar o clube da humanidade. Muitas dessas pessoas não são indivíduos, mas pessoas coletivas, células que conseguem transmitir através do tempo suas visões sobre o mundo. Um mundo que ficou assim. Que vida esta pessoa tem, este indígena tem, nesse mundo aqui fabricado? Nesse mundo dos zumbis, esse mundo que zumbifica as pessoas. Porque aqui não é o progresso, é o regresso, é o retrocesso total do progresso da vida na história biológica do mundo. Que ela se perde. Ele está deslocado aqui. Tiraram a casa dele. Às vezes, os antropólogos limitam a compreensão dessa experiência, que não é só cultural. Eu sei que tem alguns antropólogos aqui na sala, não fiquem nervosos, quando percebem que essas estratégias só tinham como propósito adiar o fim do mundo. Eu não inventei isso, mas me alimento da resistência continuada desses povos que guardam a memória profunda da terra, aquilo que o Eduardo Galeano chamou de memória do fogo. Nesse livro, e As Veias Abertas da América Latina, ele mostra como os povos do Caribe, da América Central e da Guatemala, dos Andes e do resto da América do Sul tinham convicção do equívoco que era a civilização. Eles não se renderam porque o programa proposto era um erro. A gente não quer essa roubada. E os caras, não, toma essa roubada, toma a Bíblia, toma a cruz, toma o colégio, toma a universidade, toma a estrada, toma a ferrovia, toma a mineradora, toma a porrada. E aos povos responderam, o que é isso? Que programa esquisito, não tem outro não? E a gente vê isso aqui. Onde os jesuítas dizem trazer o bem para esses povos, trazendo Deus para copos vazios, que eram os índios inocentes, mas não tinham Deus, trazendo com eles todas essas doenças e fazendo o que para mim eu vejo pessoalmente como um crime contra esses povos por ser um estupro cultural de toda a cultura indígena original.
é grave assim. Isso não tinha que ser trazido para cá dessa forma. Nem tinha que estar aqui. Por que nos causa desconforto a sensação de estar caindo? A gente não faz outra coisa nos últimos tempos senão despencar, cair, cair, cair. Então, por que estamos grilados agora com a queda? Vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos? Vamos pensar no espaço não como um lugar confinado, mas como um cosmos onde a gente pode despencar em paraquedas coloridos. Vai até combinar aqui, ó. A nossa foto tão linda, os pilares da criação, pensando que a natureza é justamente isso. Tudo que existe, tudo que supostamente existe, até o que a gente não sabe, aqui chamado de os pilares da criação, pela semelhança com pilares, né, dessa nebulosa, justamente o que está acontecendo. É essa a ideia. Há centenas de narrativas de povos que estão vivos, contam histórias, cantam, viajam, conversam e nos ensinam mais do que aprendemos nessa humanidade. Não somos as únicas pessoas interessantes do mundo, somos partes do todo. Isso talvez tire um pouco da vaidade dessa humanidade que nós pensamos ser, além de diminuir a falta de reverência que temos o tempo todo com as outras companhias que fazem essa viagem cósmica com a gente. Como, por exemplo, a gente vê a ISS aqui, a Estação Internacional Espacial, né, nessa viagem pelo cosmos, lembrando que tudo cosmos é uma coisa só. A Terra depende do cosmos como nós dependemos da Terra. E nós destruímos a Terra. A burrice é um elogio para isso. Em 2018, quando estávamos na iminência de ser assaltados por uma situação nova no Brasil, me perguntavam como que os índios vão fazer diante disso tudo, né? Ele está falando das eleições que ocorreram em 2018, né? E da política que estava sendo implantada aí, que tentava detonar a cultura do índio, entre outras coisas, né? Mas trazendo para eles, por exemplo, o uso da tecnologia. Eles não queriam aquilo. Eu falei, tem 500 anos que o índio está resistindo. Eu estou preocupado é com o branco. Como é que vão fazer para escapar dessa? Porque o índio vai aguentar. Ele já aguentou até aqui. A gente resistiu. O dano, veja o dano. Olha essa bipolaridade que rolou no Brasil. Que está agora tão forte. Tá esse exemplo. A gente resistiu expandindo a nossa subjetividade dentro da gente. Não aceitando essa ideia de que nós somos todos iguais. Ainda existem aproximadamente 250 etnias que querem ser diferentes umas das outras no Brasil e que falam mais de 150 línguas e dialetos. Estão aqui alguns exemplos dessa diversidade de povos do Brasil aí, indígenas. Nosso amigo Eduardo Viveiros de Castro gosta de provocar as pessoas com o perspectivismo amazônico, chamando atenção exatamente para isso. Os humanos não são os únicos seres interessantes e que têm uma perspectiva sobre a existência. Muitos outros também têm. Toda essa vida aí. Eles têm tanto direito à vida como nós. Desculpa, mas quem é você para tomar o lugar deles? Tirar a casa deles, deixar eles em condição de extinção. Quantos são extintos por dia? Além desses seres aqui, os animais, também temos plantas aqui. É a mesma coisa. Eles também têm direito. Cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte, não um horizonte prospectivo, mas um existencial, é enriquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que esse tempo que nós vivemos quer consumir. Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também uma por conseguir subjetividades, as nossas subjetividades, que é nosso eu interior. Então vamos vivê-las com a liberdade que fomos capazes de inventar e não botar ela no mercado. Já que a natureza está sendo assaltada de uma maneira tão indefensável, vamos pelo menos ser capazes de manter nossas subjetividades, nossas visões, nossas poéticas sobre a existência. Definitivamente não somos iguais. E é maravilhoso saber que cada um de nós está aqui e é diferente um do outro como constelações,
O fato que podemos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando, não significa que somos iguais, significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças que deveriam guiar o nosso roteiro para a vida. Ter diversidade, não isso de uma humanidade com o mesmo protocolo, comandos para seguir. Porque isso até agora foi só uma maneira de homogeneizar e tirar a alegria de estar vivos. E é isso, amigos, que traz então esse primeiro capítulo de Ailton Krenak em Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E a vida como ela sempre deveria ter sido, segundo o que ele está dizendo com tanta força no seu livro. Este aqui, então, eis o grande filósofo brasileiro indígena, Ailton Krenak, recentemente, né, presenteado aí com a honra de pertencer à Academia Brasileira de Letras. É o primeiro indígena a ter essa honra. E foi no começo desse ano que isso ocorreu. Então, amigos, nunca se esqueçam, filosofia não é caminho para a ciência e nem serve para nada se ela não for o que ela é. Pergunta. E não doutrinação e nem fazer a cabeça de ninguém. Eu espero tê-los ajudado nesse primeiro capítulo do livro e que vocês possam utilizar este recurso, o texto aqui, para serem aprovados na prova então. Então, por hora eu vos deixo e até a nossa próxima videoaula. Até mais, amigos. E fiquem bem. Tchau para todos.